A graça e a paz, em nosso curso básico de vida cristã, estamos no livro 12, a doutrina da salvação. Capítulo 8, santificação. Mas no tópico 3, liberto dos maus pensamentos, foi tratado o seguinte assunto. O que Paulo quer dizer pela palavra fortalezas, em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. E hoje, no tópico 4, liberto da carnalidade. A Bíblia, amados, descreve o diabo como um leão faminto, procurando crentes que estão dominados e vencidos por seus pecados secretos. Lá em 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 8, diz: Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. Também faz uma advertência clara contra a recusa do crente em submeter cada área da sua vida ao Senhor. Entenda, qualquer área da sua vida que o crente procura manter controle pode tornar-se um peso que atrapalha o seu progresso, o seu crescimento espiritual nas demais áreas. Lá em Hebreus, no capítulo 12, versículo 2, diz: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. O versículo aqui, amados, declara que crentes que estão seguindo a Cristo, mas que conservam o pecado secreto na sua vida, precisam deixar esse pecado, porque isso somente impede o seu progresso no andar da fé. Você pode perguntar: o crente pode pecar deliberadamente e continuar salvo? Bom, a resposta é sim, mas tem consequências. Mas a cobiça na qual persistiu, finalmente levará à morte. Então, é bom lembrar que a salvação é, em primeiro lugar, uma questão do coração. A condição do coração é vista nos pensamentos, nas atitudes e nas ações. À medida em que a dedicação a Cristo da parte do crente começa a decair, os pecados começarão a aparecer na sua vida. Entenda, assim o ressentimento da dona de casa, a mentira do pai, ou quando ele conta uma mentira e tenta enganar o seu chefe, o pregador que usa sua posição para aumentar a arrogância, pode, todos eles, ser uma indicação ou indicações de fraqueza ou de enfraquecimento da dedicação a Cristo. E, às vezes, a falta de boas obras, amados, ou os muitos pecados, tornam-se óbvios até mesmo aos olhos das pessoas que são imperfeitas, ou seja, as pessoas que não são crentes. Amém? Fica tristemente claro que aquela pessoa está deixando morrer lentamente sua fé e a sua nova vida. E, na maioria dos casos, somente Deus sabe quando o coração está se encaminhando na direção de um abandono final de Cristo. Lá em 1 Samuel, no capítulo 16, versículo 7, diz: o homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. Mas eu quero que vocês entendam aqui, quando Paulo pregava que o homem não era salvo pela lei, mas sim pela sua comunhão com Cristo, não estava ali tolerando o pecado, nem favorecendo uma atitude branda com ele. Ele ficava profundamente entristecido por causa do crente mal orientado, mal direcionado. Semelhante atitude representa uma aplicação totalmente falsa da verdadeira liberdade da lei. Paulo diz, lá em Gálatas, no capítulo 5, verso 13, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Mas entenda, a liberdade em Cristo não é uma liberdade para pecar, mas sim liberdade para vivermos acima do pecado. Então, libertos da escravidão do medo, o crente está livre para servir a Deus.
com uma dedicação total por causa do seu amor para com Deus. Amém? Entenda, o propósito de vivermos uma vida piedosa deve ser o de glorificar a Deus. O crente que abusa desta graça é apropriadamente chamado de crente carnal, como diz ali em 1 Coríntios, no capítulo 3, verso 1. Depois você dá uma lidinha lá. E ao empregar este termo, Paulo estava fazendo uma distinção entre o crente espiritual e o crente carnal, estando este último inclinado a seguir os ditames da sua velha natureza, ao invés de pautar-se ali pela nova natureza espiritual que adquiriu. A fé começa a diminuir desde o momento em que você permite o pecado habitar na sua vida. A fé diminuindo resulta na regressão da santificação. Os efeitos negativos de uma vida cristã carnal são inúmeros e muitas vezes irreparáveis. A falta de dedicação a Cristo impede a comunhão com Deus e com os outros crentes. Conduz à apostasia, motiva os descrentes a rejeitar a Deus e a ridicularizá-lo. Pode até mesmo fazer um irmão fraco cair e causar a perda de galardão. A solução, amados, para ser liberto da carnalidade é retornar a uma plena dedicação ao Senhor, separando-se totalmente do pecado. Como fazer isso? A restauração da comunhão com o Senhor requer uma confissão de arrependimento e uma nova e total entrega da vida a Deus, como um sacrifício vivo. Amém? Então, o crente carnal necessita consertar-se com Deus e, ao mesmo tempo, romper de vez com o pecado. À medida que se aproxima de Deus, o crente será motivado a abster-se do pecado. E, ao separar-se de situações ou pessoas pecaminosas, neutralizará a tentação. Paulo admoesta o crente a não abrigar pecado na sua vida. Em Romanos 13, versículo 14, diz: Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne, no tocante à concupiscência. E Efésios 4, 27, acrescenta: Nem deis lugar ao diabo. Amados, observe. Mesmo se um crente cair em certo pecado, ele não é obrigado a continuar a ser dominado por ele, a não ser que esse crente queira permanecer assim. Nesse caso, o pecado, sendo algo tão mau, pode tornar-se natural, o que é ainda mais perigoso. Entenda isso. Cristo concede poder divino para ajudar o crente a vencer a tentação. Amém? E para nós encerrarmos nossa aula de hoje, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Amém? Então, na próxima aula, tópico 5, liberto da estagnação. E vamos responder a seguinte questão: qual é o problema da estagnação na santificação? Amém? Mas observe, hoje nós demos um passo maior na nossa caminhada. E nós percebemos e vimos que existe o crente espiritual e o crente carnal. Nós devemos fazer uma análise em qual dessas posições nós estamos, para que nós possamos, se necessário, fazer os consertos. Então, a restauração da comunhão com o Senhor requer uma confissão ali de arrependimento, como nós já havíamos falado, estamos repetindo para fortalecer. E uma nova e total entrega da sua vida a Deus, como sacrifício vivo, como Paulo fala. Nós devemos apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Amém? Que você possa usar esse material para se fortalecer, para ganhar os seus parentes, amigos, vizinhos, né? E continuar na nossa jornada de crescimento. Se você gostou, deixe aí o seu like. Se você tem alguma dúvida, vai ali nos comentários, faça a sua pergunta. Além de fazer a sua pergunta, deixa ali um comentário a respeito da aula.
Que Deus abençoe a todos e até a próxima aula.